Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ouvir esse podcast, mas estamos aqui no podcast Caderno de Respostas. E hoje a gente está trazendo aqui o consultor da ACITA, que é a Associação dos Catadores de Recicláveis de Itaperuna, o José Geraldo, que vai falar um pouco para a gente sobre a associação, sobre ele, né, a pessoa dele dentro dessa organização. E, claro, ele vai se apresentar para a gente aqui. Fique à vontade. Segundo o Sacani, né? Recadinhos da paróquia. É isso aí, né? Recadinhos da paróquia. Não, aqui nós não temos recadinho da paróquia, mas eu quero dizer que a gente está aqui invadindo o espaço da Rúbia, que é a bibliotecária da escola. Nós estamos aqui dentro da biblioteca do Colégio Estadual Buarque Nazaré, fazendo esse podcast. Algumas pessoas relataram ruídos externos, então saibam que estamos gravando um podcast dentro de um colégio. É isso aí. E você vai ouvir sinal de sirene, né, troca de aula e por aí vai. Né? Então, e quem não assistiu a entrevista com a Rúbia, tá lá já no Spotify, no YouTube. Tá lá, a biblioteca da Rúbia tá bombando lá. Só falar que o espaço é da escola, não é da Rúbia não, tá? Mas a Rúbia toma conta, ela falou aqui que o espaço é da escola. Vamos lá. Zé Geraldo, a palavra é toda sua, fica à vontade, se apresente para nós, por favor. Como diz o Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora que você estará nos assistindo, nos escutando. Primeiro, agradecer aqui ao colégio, o professor Clênio, o professor Luciano, pelo convite de estar aqui apresentando o trabalho da ACITA, um pouco da coleta seletiva no município de Itaperuna. Meu nome é José Geraldo, sou formado em Tecnologia da Informação. Atuei muito tempo com gestão de pessoas e negócios, né? Gestão de negócios também. Grande parte dele em ótica. Hoje a gente presta consultoria, foi chamado para trabalhar junto com a Associação de Catadores. Então a gente presta consultoria na parte de gestão mesmo de estratégica. E estamos aí para poder estar conversando um pouco sobre a coleta seletiva Itaperuna. Mas mesmo você trabalhando diretamente com ótica, você sempre atuou na questão política da cidade, sempre teve esse envolvimento político, né? Sim. Assim, a igreja fala, né, nossa igreja, a Igreja Católica, fala que o campo político é um campo de atuação prioritário para os leigos. Né, os padres e bispos não são chamados a atuar nesse campo politicamente. Socialmente, a gente sabe que eles prestam um grande trabalho, mas politicamente esse campo é dedicado especialmente para os leigos. Então, né, desde 92, acredito que a gente vem acompanhando reuniões da Câmara sistematicamente. E também, a partir de 2016, pela Pastoral da Cidadania, a gente faz esse acompanhamento e atua nas questões políticas não partidárias, né, mas políticas públicas em termos gerais, acompanhando os movimentos do município, dando opinião e chamando as pessoas para também estar atuante nesse campo, né, que é importantíssimo, que, né, o reino dos céus começa aqui na Terra. Né? Então, se você não começar a ensaiar aqui, depois em cima você não vai saber como fazer. Então, a gente trabalha desde sempre nesse acompanhamento político. E falando do reino do céu começa aqui na Terra, eu indo para Bom Jesus ontem da aula, né? Tudo embaçado em função das queimadas na região, né? Uma coisa assim absurda. E a gente vai falar um pouco disso também, da questão do meio ambiente. E eu queria que o José Geraldo falasse um pouco sobre a questão da ACITA em Itaperuna, qual é a função dela, como é que ela surgiu. Então, a ACITA é a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis. Ela surgiu em 2011, em 2013. Nós tínhamos aqui o Padre Geraldo, né, que é grande realizador aqui em Itaperuna de obras sociais. Acredito que depois do Padre Humberto, é a pessoa que mais realizou coisas aqui na área social em Itaperuna. Né? Então, ele tinha, as obras sociais dele tinham uma usina de reciclagem de plástico, garrafa PET, plásticos gerais, na estrada do Cubatão.
e essa usina ela pegou fogo. E já existiam algumas pessoas ali que já faziam esse trabalho de coleta e vendia para essa usina. E quando pegou fogo, ia ser desativado, essas pessoas iam ficar sem trabalho, então elas se reuniram, criaram uma associação com um grande auxílio do Padre Geraldo. O Padre Geraldo até hoje auxilia. Fizeram um combinado com ele que pegaria aqueles espólios, que são os terrenos, os caminhões, as prensas, o que sobrou ali daquele material, e começaram a fazer esse trabalho de coleta seletiva. Fica ali para o Cubatão. Hoje são 17 famílias que vivem da associação, com CLT, férias, 13º, com salário digno, né? E tem mais de 15 a 20 famílias que são intermitentes, ou seja, quando tem muita demanda, que hoje, infelizmente, felizmente para a cidade, acabou com o lixão, mas infelizmente para essas famílias era uma forma de ganhar a vida. Tinha mais demanda, né? Quando tinha o lixão, que eles trabalhavam no lixão, vendia para a associação. Então fazia essa parte. Hoje até menos, mas quando há bastante demanda, você tem essas famílias intermitentes que vivem desse trabalho ali. E a partir de 2016, com a campanha da Fraternidade falando sobre o meio ambiente, a Pastoral da Cidadania se juntou fazendo um trabalho voluntário com a associação. A gente demandou, a partir de 2021, a gente conseguiu fazer um contrato com a prefeitura, que a gente potencializou bastante a coleta seletiva aqui na nossa cidade. Essas famílias que você fala, que são intermitentes na cooperativa, essa intermitência, mas elas mantêm algum vínculo? Não, são famílias parceiras, né? Catadores independentes, tem uma grande demanda e contratos temporários, assim, não tem vínculo formal, não. Vínculo formal são essas 17 famílias. Aí a associação, ela faz o trabalho do como é que fala, da coleta seletiva, né? Ela faz a separação, ela faz a coleta e o transporte para lá. A destinação. A destinação. Ela faz a coleta na cidade, empresas, depois a gente pode detalhar com esse... tem uma rota de coleta porta a porta, que a gente chama, são 172 ruas aqui em Itaperuna. E por incrível que pareça, a gente, no último levantamento que a gente fez, deu 303 casas que destinavam material. Então não dá 2 casas por rua se você fizer uma média. Né? Tem rua que a gente passa... Mas como é que as casas falam assim, eu quero destinar o meu lixo para coleta seletiva? Como é que ela chega até a CITA? Então, a gente tem as nossas redes sociais, a cita.itaperuna, que foi criada com o auxílio do nosso professor Luciano aqui, e a gente divulga ali a rota da coleta. A prefeitura também tem no site dela a rota da coleta, e as pessoas procuram ali e destinam, porque aí você sabe o que dia que o caminhão vai passar, você pode separar o seu lixo, naquele dia você está colocando o seu resíduo. É importante dizer que esse resíduo seco, né, a gente trabalha com a separação simples. Porque às vezes as pessoas falam de separação, aí vem aquela ideia daqueles latões coloridos. Em Belo Horizonte, onde foi implantado esse modelo, ele não deu certo. Por quê? Porque no final você acaba juntando. Porque você não tem uma coleta separada um dia só para vidro, a logística fica muito complexa se você for fazer nesse sistema. Então a gente trabalha com a separação simples. O que é a separação simples? Lixo de banheiro, né, que são os papéis que usam no banheiro, mais fraldas, absorventes, que é difícil de fazer a reciclagem hoje. Mas, por exemplo, aquele papelão que sobe do rolo de papel higiênico, esse é reciclável. Você pode jogar capa de pasta de dente, shampoo, então isso tudo é reciclável. Né? Então a gente trabalha com lixo de banheiro e, infelizmente, resto de comida que tem um processo fácil de reciclagem, mas hoje a gente não tem aqui em Itaperuna, que seria a compostagem. Então, esses dois, eles podem ficar juntos. E o restante, todo o restante, né, que a gente chama de material seco, inclusive o vidro,
ele pode ser colocado também junto numa sacola separada. Então, a separação simples. E esse restante, você pode ficar com ele uma semana na sua casa, que ele não gera mau cheiro. Né? Só se você ter um cuidado ali, por exemplo, um copinho de iogurte, você passa uma água lá, pode ser uma água de reuso mesmo, você deixou ali, ele fica uma semana na sua casa e não causa mau cheiro. Então, o dia que o caminhão passa, você pega e deposita aquele material lá. Muitas dúvidas as pessoas têm, por exemplo, Zé, eu coloco ali, vem um catador independente e pega ali os catadores da minha rua. Ótimo, né? A gente está deixando de mandar para o aterro, que depois a gente vai falar sobre isso. Até a gente está gerando renda para a cidade. Né? Isso não é exclusivo da CITA, é para a cidade. Então, assim, quanto mais a gente tiver separação, melhor. Hoje, assim, a nível Brasil, você consegue, 3% da população faz essa separação. Em Itaperuna a gente chega a uma média de 4 a 5, acima, é ridículo, mas é acima da média nacional, ainda por cima. Então, assim, a demanda é muito grande. Acredito que hoje 40% de todo o material que a gente gera, ele é reciclável. Não, 40% não, 90%, porque eu não estou contando o resíduo orgânico, né? O resíduo orgânico são 55% e resíduos secos são 45%, 40%. Então, né, de 40%, apenas 3% a gente gera. Se a gente gerasse aí a metade, a gente ia faltar catador. Ia faltar catador. E a vantagem é que esse dinheiro ele retorna todo para a cidade. Então, assim, não é a gente não quer, vamos colocar o dia da coleta lá, mas se outro catador passar lá e fizer a coleta, é muito interessante. E às vezes as pessoas reclamam assim, o catador vem aqui, ele pega aqui, ele abre a sacola, pega o que lhe é útil e deixa o restante ali. Oi, gente, isso é fácil de resolver, vamos ajudar ele, deixa ali separado o que ele vai levar. O restante ele não vai precisar mexer. Aprendi isso, a minha esposa me ensinou que o próprio termo catador tem a ver com catação, com separação. A gente tem essa visão de catar, de pegar, não. Catador é que separa o que ele vai precisar, o que ele vai utilizar. A etimologia da palavra. Né? Então, quando eu entro em contato com a CITA, por exemplo, para poder fornecer o meu lixo ali para reciclagem, eu tenho toda essa orientação deles. Como que eu vou fazer, o que eu vou separar. Né? E hoje a gente também tem 63 ecopontos, né, que você pode também colocar ali, se fica próximo à sua casa, né, ou você está indo para o trabalho, vai passar perto de um ecoponto, você pode destinar. Com relação aos ecopontos, nós vamos colocar a relação desses ecopontos na descrição do podcast aqui, para o pessoal olhar lá e começar a procurar a CITA para poder fazer esse meio de campo do lixo doméstico. Aqui onde nós estamos, temos dois aqui, um ao lado aqui, esquerda e uma direita. Aqui na pracinha aqui perto, aqui atrás, e o outro perto na rua da igreja ali. E fora que aqui também passa o caminhão na rota do colégio. Uma vez por semana? Uma vez por semana. A associação, ela tem demanda também, por exemplo, de separação para mandar para lixão fora daqui da cidade? Ela faz esse trabalho? Para lixão? Não. Por exemplo, Campos aqui tem um... Tá. Não, o processo, ele funciona. Você quer saber do processo o que é feito com o lixo municipal? Isso. Né? Então, assim, hoje, todo lixo gerado, a grande maioria, né, menos esses 3% que a gente manda, faz a destinação correta, que é que manda para reciclagem, que a associação separa e faz essa destinação. Todo lixo recolhido normalmente pela Plural, que hoje faz o recolhimento de lixo na cidade, ele é mandado para Campos, para um aterro sanitário. Tecnicamente, é o nome que eu queria lembrar e não consegui. Aterro sanitário. Tecnicamente, ela é perfeito, porque
porque você vai estar não está jogando na natureza, entre aspas, né? Você está enterrando o que está na natureza, mas assim, ele não causa tanto dano se você deixar no aspecto que era o lixão a céu aberto, que gera o chorume. Lá ele tem tratamento adequado, que são, né, e tem utilização do gás metano lá, a empresa faz tudo direitinho, está tudo dentro das normas técnicas estabelecidas. Só que socialmente ele é um crime. Porque Entendi. você tira o recurso da cidade e coloca nesse modelo. Ao passo que se você fizer a coleta seletiva e o tratamento de resíduos orgânicos, você está deixando o dinheiro na cidade, você está fazendo um investimento. Porque todo aquele dinheiro ele vai para pessoas mais pobres, ele seria um gasto em Itaperuna. E esse dinheiro que você paga para fazer esse serviço, tanto da coleta quanto da destinação, ele vai para outras empresas. E essas empresas não são de Itaperuna. Então, assim, o grande lucro ele vai para essas empresas que é fora de Itaperuna. Então, você está tirando o recurso da cidade, colocando em outra cidade. Quando você tem um modelo alternativo, um modelo, não diria alternativo, já justificado, que cidades, né, evoluídas, Paris, Londres, todas as cidades evoluídas, eles aplicam esse modelo de coleta e destinação de resíduos. Dizem até que nos países escandinavos eles estão comprando lixo para gerar energia. Eu vi. E você está gastando dinheiro para enterrar riqueza. Eu vi, acho que foi no Japão, tem uma usina de reciclagem lá que é um espetáculo. Tudo que é produzido na usina de reciclagem, gás, destinado à população local, o chorume, ou que vai para a agricultura, vai para a indústria da agricultura e tal, e por aí vai, né? E a gente não precisa ir longe. Você tem aqui no Brasil modelos também, por exemplo, São Bento do Sul, como funciona? Você tem a coleta seletiva, você tem a coleta regular. Aí depois essa coleta regular ela vai para uma estação de triagem, e ali você tem, mesmo fazendo a coleta seletiva, você tem um grande material que a gente chama de contaminado. Ou seja, que é difícil você fazer a reciclagem desse material. Tem técnicas, mas elas custam muito caro e não compensa. Então, todo esse material, eles têm lá uma usina termoplástica. Eles jogam nessa usina, ele transforma esse material que é difícil processo de reciclagem, em tijolos, telhas, meio-fio, que podem ser vendidos a preço acessível para pessoas com mais necessidades. Pode ser investido no município com construção de quadras, pavimentações, e é um material que ele é eternamente reciclável, porque quando ele se torna gasto, ele pode ser usado na usina de novo e se torna um material novo. Então não precisa, estamos buscando lá no Japão. Aqui no Brasil a gente já tem tecnologias que pode ajudar nesse processo. Mas antes a gente ainda tem outro adendo, porque antes de mandar para o aterro sanitário, a gente tem aqui, indo para Bom Jesus, você já foi? Uma estação de transbordo. O que é? Todo o lixo recolhido aqui pela Plural, ele vai para essa estação de transbordo, que é colocado nos caçambões e levado para Campos, que é um outro gasto do município. Hoje, se eu perguntar, você sabe quanto fica isso para o município? A gente não vai saber. Por quê? Porque a gente não encara essa questão do lixo ou dos resíduos como um problema. Porque o problema só existe quando você está vendo. Então, quando a gente tira ele dentro de casa, o caminhão coleta, acabou o problema para a gente. Entendeu? O seu problema é se o caminhão não passar lá para recolher. Que teve uns meses atrás aqui, tá vendo que eu não estava passando, então causou um auê danado. Vou ligar para a prefeitura, vou saber vou saber tá? por quê. Porque você está vendo o problema está ali, mas desde que o caminhão passou e levou, você não quer saber para onde que vai. Verdade. Só que isso custa 20 milhões anuais. Essa brincadeira aí. Esse probleminha. Essa brincadeira custa 20 milhões anuais, são dados que a gente tem no portal da transparência. E temos também no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, são 9 milhões para coleta, 3 milhões e 100 para podas e capinas, e 7 milhões para a estação de transbordo.
né? Então dá 20 milhões. Só uma pergunta. Você falou podas e capinas com relação a terrenos, baldios, esses negócios, não é? Não, praças e Áreas públicas. Né? áreas públicas. Áreas públicas. Aham. E com relação à questão do terreno baldio que fica ali, o sujeito, qual é a responsabilidade do proprietário? Né? A responsabilidade Pois é do proprietário. Mas a prefeitura corre atrás do cara para ele poder limpar aquilo ali, para ele... Ô, Porque seria- Luciano, já diria Maquiavel, não existe boas leis sem boas armas. Maquiavel já falava de armas de verdade, mas a gente fala de... não sei se há uma penalidade. Se não houver, Porque já era. Porque de certa forma você tá numa área sem construção, sem nada ali, e todo mundo joga lixo, o dono não procura saber, aí dá rato, dá não sei o quê. Né? às vezes até a área da prefeitura própria. Às Também vezes, a gente tem esse problema. Então, exatamente. seguinte, teria que ver a lei, teria que ver quais são as penalidades, e a gente tem um grande problema nesse Brasil, né? Que é o excesso de leis, mas a falta da penalidade e a falta de estrutura mesmo de cobrança. Eu posso te falar uma mais simples aí, que é uma lei do Carlos Mink, que fala que todo supermercado ele é obrigado a ter um ponto de entrega voluntária, que é o PEV, né? E que esse material seja destinado a associações. Só que ela não pega. Eu posso te dizer outra também. Aqui em Itaperuna foi feita uma lei que é proibido soltar foguetes por causa das crianças autistas e dos animais. Mas... Rolando comício à vontade agora. Com Uai, fogos. não existe boas leis sem boas armas. Verdade. Se você não tem como... Parece que ninguém Como quer assumir fiscalizar? sua responsabilidade, referência ao lixo que você falou também. Parece que o lixo ninguém quer assumir que existe esse problema do lixo, né? Aí as pessoas querem, né, passar esse problema para frente. E quando você passa a lidar com a realidade, com o problema, no caso dos países desenvolvidos, você citou o Japão aqui, né? Você consegue transformar um problema, né, em lucro, em benefício para a sociedade. Então acho que o que falta na população mesmo é encarar e assumir os seus problemas, né? A conscientização da população. Jogar lixo no terreno baldio, né? Você Jogar falou. lixo no terreno baldio. Cara, isso aí Você é a livrando do coisa mais problema. comum. O cara passa, pega aquela sacolinha, ainda roda a sacolinha. Assim, tuf, A gente tem... Botar o mais longe possível. A gente tem um tripé nesse problema do lixo, que ele não pode ser resolvido por uma pessoa só. Por exemplo, você tem, vou colocar aqui, tem um buraco na rua. Você vai lá, depende de uma entidade só para resolver esse problema. Né? O lixo ele depende de 3 exclusivamente. Do município, ou 2, né, que o município próprio pode fazer a coleta e destinação, mas geralmente, por exemplo, você tem que dar prioridade para as associações e cooperativas. Então você tem as associações e cooperativas, o município e a pessoa. Porque para separar, você precisa da pessoa. Né? E aí eu acho assim, acredito que a gente é uma grande campanha de conscientização, trabalho árduo mesmo, como foi feito, acredito nos moldes que foi feito com o cigarro. Vocês são, Luciano, aqui eu posso te dizer que é da época que fumar era status. Era status. Comerciais bonitos. Comerciais bonitos, E os muito comerciais dinheiro. de cigarro eram vinculados até a esporte, né? A Fórmula 1, por exemplo, que é um esporte caríssimo, era patrocinado pela indústria do fumo. Acabou. Né? Acabou com o quê? Toda a sociedade, mais poder público imbuído nessa questão. A área de saúde. Então, acho que se a gente juntar, acredito, tenho certeza, se juntar a área de saúde, porque a questão do lixo também é uma questão de saúde. A área de educação, né? Com a conscientização, todos os colégios públicos, particulares e o poder público e a sociedade em geral, como igrejas, clubes de serviço, para tratar dessa questão, se resolve com pouco esforço e o melhor, você gera lucro. Eu acho que um dos grandes problemas, por exemplo, um dos grandes entraves, é porque gera lucro. Eu te falei, 20 milhões. Então não pense que seria fácil que essas empresas abririam mão Quem está ganhando não desse montante, porque não vão abrir. Mas é uma luta que a gente não pode deixar de se furtar.
desculpa interromper, essa questão do cigarro, você falou que está acontecendo algo interessante agora, que é com a questão do refrigerante. Eu estava acessando a internet e tem uma campanha para tirar todos os anúncios de refrigerante do meio esportivo, né? Então, por causa tanto a questão da saúde, né, quanto também a questão do plástico. Então, está tendo essa campanha aí. E é possível, né? Agora falta vontade, né? Sim. Outro assunto também é a questão dos jogos, né? Que é uma indústria muito grande aí, que tem influenciadores, artistas que fazem propaganda. E, assim, isso está levando um empobrecimento grande da população, gente perdendo muito dinheiro e até problemas de saúde, de depressão, de jogos de aposta, né? Jogos de aposta, né? Então é uma campanha grande para que entidades públicas e influenciadores não emprestem seu nome para esse tipo de vício, esse tipo de vício. O problema não é a informação, né? Porque a gente vive na época da informação, a gente tem celular, internet tem em todo lugar. Então, não sei se o problema é referente ao lixo, né? Não sei se é questão de informação. Será que é questão de formação, não de informação. Olha só, historicamente, o que acontecia? Na nossa época, na minha época de criança, não existia o plástico. Não existia plástico. Vidro, né? Era vidro e era papel. Vidro. Como que vinha uma sacola de arroz? Você pesava numa sacola de papel e você tinha que levar para casa com cuidado, que aquilo rasgava com facilidade. Né? Já levei algumas lambadas por causa disso. Mas, digamos, não existia. Então, você poderia jogar fora na natureza. Não causava dano. Sim. Ou não causava tanto dano. Né? O plástico é uma bênção. Porque ele é barato, ele é fácil, ele é resistente, só que ele é um mal, porque ele custa deteriorar. E ele jogando na natureza é um crime. Então, né, e a gente teve essa cultura de jogar, assim. Tanto é que as pessoas... tinha até uma campanha, jogue seu lixo no lixo. Não se preocupava em fazer a separação, porque aquele ali era, né, resto de comida, que se você jogar fora na natureza, ele vai virar adubo, era papel que ele vai virar adubo, era vidro que ele é você faz a reciclagem 100%, então não causava tanto mal. Agora, com o advento do plástico, você não pode fazer isso. Me dá uma tristezazinha de ouvir uma campanha, joga o lixo no lixo. Exatamente. A gente tem que chegar a esse ponto, joga o lixo no lixo. Porque as pessoas jogavam na rua, né? Mas era material que não... Hoje, assim, além de, né, a questão das enchentes, aí a gente sabe na nossa cidade como que a gente sofre com isso, entope todas as vias pluviais. O microplástico também, né? Na alimentação no ar. Já está sendo detectado microplástico até em plantações. Exatamente. Então, é essa campanha que a gente precisa fazer. Faça a separação e a destinação correta. O poder público tem alguma ingerência ou participa junto com a CITA com dinheiro, com técnicas, alguma coisa assim? Sim, desde 2021, 2022, a gente tem um contrato, né, desses 20 milhões, são 420 mil anuais, que são destinados à manutenção desse processo que eu te falei, instalação de um ecoponto por mês, mais a coleta nessas ruas e ampliação. Né? Então a gente tem esse contrato com o poder público. A gente gostaria de inverter esses valores, mas a gente não tem como fazer essa cobrança porque a gente não tem demanda. Por isso que eu te falei das 3 questões. O poder público ele age provocado. Né? Se você não tem demanda, como que você vai cobrar? Então, qual é a demanda hoje? É a coleta regular. Então, a gente depende da população que gere a demanda, porque gerando a demanda, a gente tem condições de pleitear que esse valor seja... falei para vocês, 173 ruas, 300 e poucas casas. Essa demanda também passa por uma questão de você fazer uma conscientização em cima de propaganda, bem massiva mesmo, para poder aquilo ficar na cabeça do sujeito e ele passar a se conscientizar mais do que exatamente, ele já conhece, para poder começar a participar desse processo de
Sim. de separação do lixo, né? Mas toda onda que a gente viu dessas conscientizações, ela não parte do poder público. Ele parte da sociedade em si. Né? Então, quem tem que gerar essa onda de massividade, de falar, de cobrar, de conscientizar? Sociedade em geral. Colégios, igrejas, né, entidades de classe, se atentar por esse fato. E, né, porque quando se fala em meio ambiente, a gente pensa em replantação de árvores, né, grandes projetos, mas o que está ali na mão de cada cidadão mesmo, que fato que depende só dele, que não gera custo e não gera mudança de rotina, a gente não faz. O ambiente urbano, né, também que a gente vive, né? Que a gente tem que cuidar do local onde a gente vive, né? Sim, exatamente. E aí eu vou te falar o seguinte, porque a gente está falando de separação, mas o certo é não juntar. É não juntar. Por quê? Porque onde você gera o resto de comida? Na lixeira, lá na cozinha. Sim. Né? Onde você gera o lixo de banheiro? Lá na lixeira do banheiro. O resto, né, as embalagens, tudo que vem, não junta com esse material. Coloca separado. Então não é nem. Então não gera mudança de rotina. Eu vou parar para separar meu lixo? Não, você só não vai juntar. Vai colocar numa sacolinha separada e vai destinar o dia que passa a rota de coleta. Ou levar e colocar no ecoponto. E colocar no ecoponto é bastante interessante. Quando a gente entrou com a campanha da fraternidade, a gente pensou, o que a gente vai fazer nesse meio ambiente? Aí descobrimos uma associação de catadores, vamos fazer um trabalho aí de conscientização, né, da separação do material. E aí, a gente faz conscientização, como é que vai colocar? Aí entramos em contato com a associação, falou, nós temos os caminhões, não, então vamos colocar esse caminhão na porta da igreja. Aí todo mundo chamou a gente de maluco, né? Gente, vocês vão colocar caminhão na porta da igreja, você acha que a pessoa vai juntar semana toda e vai levar e vai colocar? Olha como que funciona o poder da conscientização do trabalho. As pessoas levaram, e os caminhões ficaram pequenos. Os caminhões ficaram pequenos porque já não estava dando conta. E aí a gente começou a trabalhar os ecopontos. No início a gente trabalhou os ecopontos de madeira, pallets e coberto com lonas plásticas de reaproveitamento. Ambientalmente é perfeito, mas ele se deterioriza com grande facilidade, sol, chuva, e acaba virando seca. Aí que surgiu os modelos dos ecopontos. No primeiro momento a gente fez os ecopontos patrocinados, até que surgiu esse convênio com a prefeitura. Esse do convênio da prefeitura são aqueles verdinhos? São os azulzinhos. Que tem o logo da prefeitura, que é os que são hoje colocados. Esse tipo de trabalho de conscientização também dinamiza a própria CITA, né? Sim, faz com que ela tenha mais demanda e possa agregar mais gente para poder... Isso, e aí se profissionalizar mais. A partir de que ela tenha mais demanda, ela vai ter que, né, entrar nesse ramo com não só a CITA, mas com todas as associações com mais poder de competição. Porque a gente viu, né, são 20 milhões anuais, então é um modelo de competição muito bom. Muito bom, né? Saudável. E aí, falando da estação de transbordo, um dos nossos questionamentos dentro do plano municipal, que a gente faça, seja na estação de transbordo ou seja em outro local, uma estação de triagem. Ou seja, o próprio material, né, coletado, ele passa porque tem muita coisa que dá para você fazer uma triagem ali. Antes da gente mandar para a estação de transbordo e antes de mandar para o aterro sanitário, a gente faça uma triagem, então esse material pode ser retirado, que dá para ser aproveitado, e esse material poderá ser destinado ao aterro. Mas, né, como eu falei, a gente tem outras tecnologias. Por exemplo, essa usina de termoplástico, ela custa 4 milhões. Ela custa 4 milhões. Isso para investimento em setor público, a gente está falando de 20 milhões anuais. Né? Se você cria uma usina dessa, aí ela custa 4 milhões. Mas qual é o prazo de retorno dela, você sabe? Não, aí
Não tem, mas isso é investimento, tem que ser público. Uhum. Né? Não tem a associação, as associações em geral não têm esse dinheiro. Porque o lixo em si, ele não dá dinheiro. Mas, por exemplo... Né? A reciclagem em si, só em grandes quantidades, tanto é que isso coletado em Itaperuna vai para outras cidades para fazer a reciclagem. A gente não faz reciclagem aqui. Então, para você fazer isso, você precisa de um investimento público inicial, ou uma captação. Aí sim, para você gerar... mas em função desse 20 milhões anuais aí, se uma empresa privada, por exemplo, quiser trazer uma usina dessa para cá, e ela investir... Sim, aí tem que fazer o estudo aí de ROI, né? Retorno aí do investimento, e aí, por exemplo, se for empresa privada, esse material ela vai coletar, ela vai pegar, aí tem que ser, porque existe a matéria-prima, ele teria que comprar, no caso, não sei como que fosse o modelo de negócio. Basicamente, você tem 14 municípios que não sei se essa questão do termoplástico, você tem demanda para atender uma usina de 4 milhões de reais, né, em 14 municípios, mas existe... Acho que uma área boa para atender, né? A de São Bento tem 80 mil habitantes. Aí. São Bento do Sul, Rio Grande do Sul. Isso, Santa Catarina. 80 mil Ela tem 80 mil habitantes. Aqui na nossa região, Itaperuna, Natividade, deve ter 200 mil só pessoas. Só Itaperuna, uma usina dessa, ela daria conta e talvez faltaria. Então. Para lidar com esse problema do lixo de maneira efetiva, você tem que passar pela tecnologia, né? Acho que hoje em dia não tem como você mais se utilizar de métodos tradicionais mais. Acho que a tecnologia hoje em dia não tem como, né? Não. E é algo caro, né? Tecnologia, infelizmente, ainda é caro. Ainda é caro. Cara, assim, depende de que prisma você olha, né? Se você pagar 20 milhões para aterrar, você gastar quase $1 milhão por ou você fazer uma usina, não sei, de energia, que seja esse valor... Você está fazendo um investimento que ele vai te dar retorno. Esse modelo não te dá retorno. O outro que você gaste 20, mas ele vai estar te trazendo retorno. Entendi. Mas a gente vai bater naquela questão da política, né? Alguém está ganhando. Mas isso daí são da vida, né? Você não tem como fugir. E outra coisa, como que você explica para a população também que você vai gastar 4 milhões numa usina, vamos supor que o poder público vai tirar esse dinheiro para poder fazer uma usina, para reciclar lixo, né? Para fazer termoplástico, acho que a maioria da população também não vai entender, mas 4 milhões para poder queimar lixo? Né? Porque a ideia é essa. Mas assim... Tem outras. O comércio, por exemplo, seria extremamente beneficiado. Sim. Né? Porque esse retorno viria para cá. Mas hoje você não vê um candidato falando sobre isso. Né? Porque não há cobrança da população. O que é a cobrança da população? O buraco na rua, né? Sim. Então é aquilo que a gente está falando, de demanda. Isso parte. Então, assim, esse valor hoje que é destinado para a associação é pouco. No aspecto geral mas é o que está dentro da cobrança da população. Tem a questão do lixo também, que o lixo é meio que tem um estigma assim, que você pegou ele, jogou, já não é responsabilidade. Então a população nem analisa muito sobre o lixo. O lixo não é um problema na realidade dela, porque ela, né, botou ali e vai embora. Por isso que eu falei aqui da responsabilidade da sociedade organizada como tal. Colégios, a educação, a saúde, as igrejas, os clubes de serviço, que já tem um nível de conscientização maior, que já fala em aquecimento global, em ESG, sobre isso tudo, trazer essa discussão prática numa questão que é fácil de resolução e que não tem gasto de dinheiro nisso, não tem grandes gastos de investimento. Primeiro, seria a questão de você, não é gastar dinheiro, você vai fazer uma contribuição social em função daquilo. Você não vai catar o lixo, mas tem gente que vive Infelizmente. Infelizmente, né? Vive. E
Não tem jeito, tem que passar pela conscientização das pessoas, as pessoas Isso. realmente têm que vestir a camisa, saber que Itaperuna tem uma associação dessa, que ajuda a própria. Pô, e ter uma média nacional, ter uma média local maior que a nacional. Mas mesmo assim, É ridículo, né? é ridículo o número, né, de pessoas que contribuem com essa separação do lixo, contribuem com o meio ambiente e com as pessoas que vivem desse trabalho. Né? Rúbia quer fazer alguma pergunta? Rúbia, Alexander, quer fazer? Tem plateia hoje. Hoje ela tem uma plateia aqui. Eu estou prestando muita atenção, está muito interessante esse trabalho, né? Mas hoje não. As empresas privadas, a Cita, ela chega em alguma empresa privada pedindo ajuda ou mesmo fazendo parceria com essas empresas? Sim, a gente tem algumas empresas que fazem a destinação para a Cita dos seus materiais. Shark, Hospital São José do Havaí, né? Temos diversas empresas que já têm contato e pequenos geradores também, né? Que ligam para lá e fazem a destinação. Por exemplo, uma questão aqui em Itaperuna que a gente tem grande, a questão das vidraçarias, né? Temos uma única que faz a destinação. Por quê? O vidro, ele assim, ele é difícil, a logística dele é difícil. Ele é barato, ele é muito barato e não compensa se fazer nem a coleta. Então, assim, como que a gente trabalha? Essa vidraçaria, que é a São Sebastião, ela leva lá na Cita. E aí a Cita vai juntando com os outros que ela coleta e o caminhão de fora vem pegar. A Cita não ganha, assim, não ganha nada, Faz esse praticamente. trabalho voluntário aí para ajudar na... Aí então, assim, se as vidraçarias assim, têm demanda, poderia levar o vidro para lá, está dando a destinação correta. É simplesmente o trabalho voluntário, porque não ganha. Hoje, assim, não é rentabilidade, porque ele é pesado e ele é barato, então não custa. Mas assim, aí as outras empresas a gente faz a coleta também, né? Além desse caminhão faz a coleta regular, a gente tem outros caminhões que fazem a coleta nesses pontos específicos. Alguns... a grande maioria dos mercados, eles próprios vendem o seu reciclável. Então, né, não faz a destinação, a grande maioria. E tem as empresas, né, Itanet, também, que a gente faz a coleta regular. Essa sigla ESG, de meio ambiente, governança e social, tem alguma coisa a ver com essa prática das empresas passarem alguma coisa para... Ou isso é comum acordo? Você sabe se eles implementam isso nessas empresas? As empresas, essa é uma sigla que vem hoje de mercado, né? O que acontece? Muitos financiamentos, eles olham para a questão geral das empresas. Antigamente, vamos colocar na década de 70, 80, até 90, o que a empresa queria saber do lucro. Então, assim, ela esganava todo mundo, o fornecedor, o empregado e o meio ambiente. Né? Da onde ela poderia tirar lucro, ela tiraria. Então, assim, eu vou esganar meu fornecedor, se ele quebrar, eu pego de outro. O mercado financeiro começou a ver isso e começou a fazer investimento em empresas que tinham responsabilidade nessas três áreas. Né? Então, você vê muitas empresas hoje que dá treinamento para o seu fornecedor, porque ele não quer que o cara pare de fornecer, para ele ter que procurar outro, que tem que fazer as coisas. A própria legislação hoje é muito apertada, então você tem que ter, dependendo da área, você tem que mapear toda a sua matéria-prima, de onde que vem. Então você tem que ter responsabilidade com o seu fornecedor, responsabilidade com o social, ou seja, os seus funcionários, as pessoas ao redor, as empresas têm, e o meio ambiente em si. Né? A gente sabe que a legislação
ela é bastante apertada nessa questão, então fez essas empresas olharem para esse viés. Então elas procuram, dentro do social e do meio ambiente, estar ligada o que ela vai gerar de impacto nessas duas áreas. Então tem a ver com o meio ambiente, sim. No caso específico de coleta seletiva, ela poderia fazer destinação desse material que ela gera ou estar contribuindo também na campanha de conscientização dos seus colaboradores, sejam de pessoas, sejam de fornecedores, para que faça a destinação correta dos seus materiais. Faz parte da prática do ESG. Muito bem. Fechado? Eu acho que sim. Muita informação interessante, muita coisa que a gente às vezes nem para pensar, né? O lixo, na verdade, é algo que a gente parece que é um ser mitológico ali, que a gente vê ele só na hora que a gente junta ali, depois, né? A gente não sabe ainda lidar com o lixo, né? O lixo a gente precisa aprender a... Primeiro que a gente não quer, né? Quem quer lidar com lixo? Ninguém. Só quem vive dele. A nossa realidade, né? Ele tá ali. O que eu vou fazer com ele, né? A gente faz o lixo, promove o lixo e não quer saber do lixo. Não, porque o problema só é problema enquanto ele é visto. Tem que assumir a paternidade aí. Joga para debaixo do tapete, você só vai ver que tem lixo quando você tirar o tapete para você. É verdade. Então, por isso, assim, quando você coloca toda essa situação, essa grama aí de investimento, isso fica um pouco complexo para quem não tem noção nenhuma. Por isso que a gente trabalha no ponto básico. Faça só o certo, separe seu lixo. É isso aí. Entendeu? Não se preocupe que o restante ele vai vir em cadeia. Mas é primeiro, porque essa parte não tem como a gente fazer. Não tem como criar uma lei, vamos criar uma lei que você... Só existe boas leis com boas armas. Se não tem como te cobrar, não adianta criar essa lei. Lei já temos de separação. Né? Então isso vale da conscientização da pessoa. Então é nisso que a gente trabalha em setor primário. Faça a sua separação. Mas na minha rota não passa coleta, eu não quero pegar meu reciclável e lavar num ponto. Então deixa para lá de fora. Vai passar algum catador ali. Se não passar nenhum catador, a empresa de coleta vai fazer a coleta da mesma forma. E, quem sabe, a gente não consegue uma estação de triagem. Aí vai facilitar lá na frente para a gente fazer a triagem desse material. Então, sem você que está nos ouvindo, você que está dentro dessa casa, a gente não tem como startar esse processo. A gente não tem como começar. Porque tudo depende da separação. Não tem como começar do final também, tem que começar ali do início do processo. Se a pessoa não... dá para juntar tudo e fazer a separação lá. A gente vai perder muito material, vai encarecer muito o processo, né, sendo que não vai causar nenhuma mudança na sua rotina. Não custa nada você separar. Não custa nada. Literalmente nada. Nada. Exatamente. Então, Zé Geraldo, dá o seu recado final aí. O recado final, né, a gente pede nessa linha. Primeiro... Aliás, deixa eu fazer uma correção. Recado final não existe um recado final, né? Existe um recado. Né? Final desculpe aí, dramático. Recado final, né? Recado final parece que está acabando. Tudo, né? Não vou acabar. Está acabando, infelizmente, só o podcast hoje, né? Isso. Então seria final desse podcast. Então, é com você para fazer a sua separação, ou seja, não juntar, só colocar, destinar separado. E sim, entrar nas nossas redes sociais, acita.itaperuna, curtir, comentar, fazer alguma sugestão ou que seja crítica mesmo. Estamos aí para estar conversando com todo mundo. Para a sociedade em geral, né, especificamente os colégios, né, porque a gente, quando fala em cadeia de reciclagem, a gente tem, né, os 5 R's que as pessoas falam, né? Que é o não gerar, né? Não reutilizar, reciclar, ressignificar, né? E depois destinar corretamente. Só que, assim, não gerar, acho muito complexo, porque toda nossa propaganda hoje, toda a massividade está em geração, está em consumo. Né? Não fala em ressignificar, o seu reusar a roupa, não fala isso. A gente fala em comprar. Então, se ele lidar contra essa estrutura, a associação não tem como, né? As pessoas não tem como. Só com a educação de base. Aí eu acho que é o grande papel dos colégios nessa linha de raciocínio, eu acho que está dentro do escopo,
da educação, trabalhar os 5 R's. Né? Então a gente pede que os colégios trabalhem. A gente já tem algumas experiências com isso no Colégio Rotary, no Colégio Schecker, no Lions, e alguns trabalhos que a gente faz todo nessa área, agora com a abertura do podcast aqui no BAC, que o colégio trabalha essa área, né? E também na área que eu estava falando de conscientização da turma que vai vir, a você, né, fazer a sua separação correta, as empresas para olhar com responsabilidade, né, não só na teoria sobre o ESG, mas na prática principalmente, e procurar a CITA aí, que a gente está aí para estar colaborando nesse processo também com a nossa parte. Muito obrigado, Zé Geraldo. Clene, eu que agradeço. Clene. Obrigado, Rúbia, pelo espaço, Alexander, tá? E a gente volta no próximo podcast. Abraço para vocês. Obrigado.